para a palavra semanal. Deus colocou uma palavra no meu coração. Salmo 119, no verso 24, a Bíblia diz assim: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O tema desse vídeo é Ame a Palavra de Deus. O Salmo 119, nós conhecemos ele como o capítulo mais longo da Bíblia. Tem mais de 150 e poucos versículos, ainda mais, eu creio. E é o Salmos da Palavra do Senhor. Todos esses versículos do Salmo 119 está exaltando a Palavra do Senhor. No verso 1, ele já começa assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Um dos versículos mais conhecidos deste salmo é o 9 e o 11, que diz assim o 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No verso 10 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esses versículos são muitos famosos, muito conhecidos, mas o versículo a qual nós vamos explorar neste vídeo é o verso 24. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso prazer. Devemos, como cristão, ler a palavra do Senhor sempre, durante o dia, meditar na palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus, essa é a ordenança de Deus. Quando Josué ele vai assumir o povo, Moisés morre e ele vai assumir o povo, olha o que Deus fala para ele: não se aparte da tua boca, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, para o caminho dele ser produtivo, ele tinha que ler a palavra do Senhor. No Salmos 1 também a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então essas são as bênçãos do Senhor para aquele que guarda a sua palavra. A sua vida será produtiva, tanto material, tanto conjugal, em tudo. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai ser mais sábio. E veja bem, o salmista ele diz: são meu prazer. A palavra do Senhor não pode ser um peso. A gente não pode ler a palavra do Senhor como um peso. Eu vou ler aqui porque Deus manda, mas eu não gosto. Não. A palavra do Senhor tem que ser o nosso prazer, a nossa alegria. Assim, quando nós fazemos algo que nós gostamos e nós liberamos os sentimentos ali de endorfina, dopamina, ocitocina, que são o sentimento de prazer, de alegria. Quando nós lemos a Bíblia, nós também temos que sentir estes sentimentos. Sentimento de conhecer mais de Deus, porque a Bíblia foi um instrumento de Deus, um livro, para que a gente possa conhecer a Ele mais. Nós não conhecemos Deus na sua plenitude na Bíblia. Deus não se revelou por inteiro, por isso que a Bíblia diz: nós conhecemos em parte, mas na plenitude, quando nós formos para o céu, nós conheceremos o Senhor na sua plenitude. Na Bíblia, Deus, ele revela um pouco, sobre ele, não de forma inteira, e sobre Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, para a gente conhecer mais de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso prazer. Se você ama a Deus, então você tem que ler a Bíblia. Você tem que obedecer a Ele, porque Ele nos exorta, nos aconselha a ler a palavra de Deus. E nós só conhecemos a Deus quando a gente lê a palavra dEle. Sabemos também que devemos ter um hábito da leitura. Quando a gente se converte, a gente não tem um hábito. O hábito ele se cria. Devemos criar esse hábito de leitura da palavra do Senhor. E assim ela se tornará o nosso prazer. Então que a palavra do Senhor possa ser o seu prazer diário. Jeremias ele disse que logo quando eu encontrei as suas palavras, logo eu as comi. Ali é uma figura de linguagem. Ele estava dizendo que ele comeu a palavra do Senhor como se fosse algo importante. Logo achando as suas palavras, logo as comi, e foi para mim como gozo e alegria. Ele continua o versículo. Então a palavra do Senhor tem que ser a nossa alegria, pois é a palavra do Senhor que nos limpa, que nos purifica. A Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
É a palavra de Deus também que dá vida ao crente. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até da divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que a palavra do Senhor seja o seu prazer. Segundo, o salmista diz: a palavra do Senhor são o meu conselheiro. A palavra do Senhor também é o nosso conselheiro. Ela nos dá conselho de como nós devemos se comportar, de como nós devemos agir neste mundo. De fato, também a Bíblia manda nós buscarmos conselho com pessoas sábias, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que com bom conselho se faz a guerra. A Bíblia também fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós devemos buscar conselhos também com pessoas, mas o nosso maior conselheiro é Deus. E é na sua palavra, neste livro, que ele nos aconselha de como nós devemos agir, se comportar, tomar as decisões sábias na nossa vida. Está aqui na Bíblia. José, ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração. Ele foi um homem sábio e Deus aconselhou ele segundo a palavra. Deus disse para ele, que as estrelas serviriam a ele. Foi uma promessa que Deus deu a ele. E a mulher de Potifar queria ter relações com ele. E José disse: eu não irei pecar contra o meu Deus, também pecado contra o meu Deus. Ele escondeu a palavra de Deus no coração dele, porque ele sabia que aquilo era errado segundo a palavra do Senhor. E ele guardou, e por isso que o texto diz: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, a gente consegue vencer o pecado. A gente está alimentado a nossa alma e o pecado ele não vai ter tanto poder sobre nós. Então, que a palavra do Senhor possa ser o nosso conselheiro. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: Deus não está falando comigo, Deus está em silêncio, Deus não usa alguém, um profeta, e a gente fica dependente disso para Deus falar conosco. Mas a Bíblia é o Senhor falando conosco. Toda a palavra de Deus, a Bíblia diz, é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. Então a palavra de Deus tem que ser o nosso prazer, tem que ser o nosso conselheiro diário, a palavra do Senhor, e nós seremos pessoas sábias. O que é sabedoria? Sabedoria você adquire orando a Deus. A Bíblia diz: peça a Deus sabedoria que Ele dá. Também a sabedoria você adquire com a experiência de vida, mas também quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você adquire sabedoria. Então, que a palavra do Senhor seja o seu prazer e o seu conselheiro. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus possa ter falado com seu coração e você venha se sentir impulsionado, motivado a ler mais a palavra do Senhor, a mergulhar nesse oceano da palavra do Senhor. A Bíblia, ela responde à Bíblia. Leia a Bíblia para conhecer a Deus e também para você defender a sua fé e também para não ser enganado por falsos profetas. Que Deus abençoe, curta, compartilhe e se inscreva aí para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E o meu propósito nesse canal é te ajudar a viver a sua melhor versão como filho de Deus na terra. Que Deus abençoe e até a próxima.